E aí, galera, hoje nós vamos falar sobre circunferência trigonométrica e abordaremos os seguintes assuntos: arcos e ângulos e circunferências trigonométricas. Veremos em arcos e ângulos medida e comprimento de arco, unidade de medida de arcos e ângulos e comprimento de um arco. Em circunferência trigonométrica, vamos falar um pouco sobre números reais associados a pontos da circunferência trigonométrica e simetrias. Sobre arcos e ângulos. Se A e B são simétricos em relação ao centro O, o segmento AB é um diâmetro e cada um dos arcos determina uma circunferência e é chamada de arco meia-volta. Se A coincide com B, dois arcos são determinados. Um deles é o arco de uma volta e o outro é o arco nulo. AB corresponde a um ângulo central, isto é, um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. E é o ângulo central que corresponde ao arco AB. De AB é a mesma de A' e B'. Ou seja, se o ângulo AB for alfa, o ângulo A' e B' também será alfa. Mas se falarmos de comprimento, vamos perceber que o comprimento do arco AB é menor do que o comprimento. Ao tratarmos de medida de arco, adotamos o grau ou o radiano. O grau é 1/360 avos da circunferência. Traduzindo, você pegou uma circunferência e dividiu em 360 partes iguais. E cada parte igual que você dividiu vai ser 1 grau. O grau pode ser subdividido, ou seja, ele terá submúltiplos, que são os minutos e os segundos. E esse caso não tem a ver com o tempo. Tá. O minuto é quando você pega a medida correspondente a 1 grau, isso aqui, e você vai dividir em 60 partes iguais. Aqui, ó. Caso assim, você vai pegar esse 1 grau e vai dividir em 60 partes iguais. E cada um dessas 60 pequenas partes vai equivaler a 1 minuto. Assim vamos ter 60 minutos. O segundo, ele vai ser assim. Bora dar um exemplo. Vamos ampliar esse grau. Temos 1 grau. E vamos dividir esse grau em 60 partes iguais. Como sabemos, cada parte dessa equivale a 1 minuto. E vamos pegar esse 1 minuto e vamos dividir ele em pequenos 60 partes, bem pequenininhas, bem pequenas assim. E cada parte dessa, cada pedacinho desse vai equivaler a 1 segundo. E a representação vai ser assim: 1 grau equivale a 60 minutos, daqui é o símbolo do minuto, e 1 segundo, 1 minuto vale 60 segundos. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre o radiano. E a definição é essa: um radiano é a medida de um arco, aqui o arco, cujo o comprimento é igual ao do raio. O comprimento é igual ao do raio. Assim,
temos uma circunferência cujo raio eu chamei de R aqui, ó. E vamos demarcar o arco. Tá aqui o arco. Vem aqui. O arco. E dizemos que mede um radiano. Se a medida linear dele for exatamente a do raio. Ou seja, um exemplo, se o raio for 3, você tem uma circunferência de um raio medindo 3. E este comprimento, essa medida linear desse arco também seja 3, vamos dizer que a medida dele é 1 radiano. Beleza? Sabemos que o comprimento de uma circunferência é 2π radiano. Então, uma volta inteira seria 2π radiano, ou seja, uma volta inteira. Tá. Então, é possível estabelecer uma relação entre grau e radiano. Se um ângulo de uma volta inteira é 360 e um arco de uma volta inteira vai ser 2π radiano, podemos dizer que 360, uma volta, equivale a 2π radiano, que também é uma volta inteira. Então a relação fica assim: 2π radiano equivale a 360 graus. Bom, pessoal, a circunferência trigonométrica nada mais é que uma circunferência de raio 1. Ela está posicionada no plano cartesiano de x e y e ela é centralizada, ou seja, o centro da circunferência. A gente agora vai entender por que a origem, ou raio, é 1. Quando a gente tem que lembrar que o ângulo de uma volta é igual a 360 graus. E se a gente for contar em medida radiana, fica 2π rad. E se eu pensar agora no comprimento da circunferência, a gente sabe que é 2π vezes o raio. Como o raio é igual a 1, fica 2π vezes 1, que dá 2π. Sendo o raio igual a 1, o comprimento da circunferência, que é a sua medida linear, numericamente igual à sua medida em radiano, que são esses aqui, ó. A circunferência trigonométrica, ela fica dividida em 4 partes, que a gente conta no sentido anti-horário. Então, aqui vai ser o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Eu vou definir esse ponto aqui como a origem da nossa circunferência. E aí, cada ponto aqui que eu marcar só vai poder iniciar dessa parte aqui. Aqui fica no sentido positivo e aqui para o sentido negativo. Como a origem da circunferência ela começa aqui, então aqui vai ser 0 graus.
Se eu for traçar até aqui, a gente vai ter 90 graus. Se a gente for contar em rádio, vai ficar π por 2. Daqui até aqui, a gente vai ter 180 graus. E se eu for contar em rádio, é igual a π. Isso aqui é a meia volta. E tô trabalhando com os eixos. Então, até aqui vai ser 270 graus. Ou 3π por 2, dividido por 2. E a volta completa é igual a 360 graus. Ou 2π rádio. O círculo trigonométrico, também chamado ciclo ou circunferência trigonométrica, é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. Trabalhamos 3 tipos de simetria, em relação ao eixo vertical seno, e em relação ao eixo horizontal, o cosseno, e em relação ao centro. Agora, nós vamos falar sobre os quadrantes. Os ângulos presentes na figura marcam posições muito importantes, os chamados quadrantes. São definidos no sentido anti-horário e são 4. De 0 a 90 graus, que é o primeiro quadrante, de 90 a 180, o segundo quadrante, de 180 a 270 graus, o terceiro quadrante, e de 270 a 360 graus, o quarto quadrante, formando um círculo de 360 graus. Círculo trigonométrico e os seus sinais. De acordo com o quadrante em que está inserido, os valores do seno, cosseno e tangente variam, ou seja, os ângulos podem apresentar o valor positivo ou negativo. No seno, nós temos o valor positivo, positivo, negativo, negativo. No cosseno, nós temos o valor negativo, positivo, negativo, positivo. E na tangente, nós temos negativo, positivo, positivo, negativo.